A nossa ideia aqui, né, foi fazer com que vocês sentissem a necessidade do porquê criar um plano cartesiano. Então, eu vou começar com uma ideia bem intuitiva. Assim, vocês imaginem o seguinte, que eu chegue aqui, ó, eu tenho uma folha, tá? Eu tenho uma folha no quadro, uma folha que está sendo projetada aí para vocês. E eu vou marcar um ponto nessa folha. Eu marquei um ponto aqui, tá certo? Eu marquei um ponto aqui. Vamos supor que por algum motivo alguém chegou aqui e apagou esse meu ponto. Só que agora eu quero desenhar ele no mesmo lugar que eu desenhei antes. Vocês percebem que se eu quero desenhar este ponto aqui, no mesmo lugar que eu desenhei antes, o que eu tenho que fazer? Para eu ter certeza que eu vou escrever esse ponto no mesmo lugar de antes, o que eu preciso? Eu preciso, no mínimo, né? No mínimo, saber duas distâncias. Eu vou ter que pegar uma régua, né? E vou ter que medir. Não adianta eu só medir essa distância aqui, ó. Vim aqui com a régua e medir essa distância, ó, que eu estou marcando em vermelho aqui, ó. Medir essa distância. Se eu medir só uma distância, não vai adiantar. Porque eu posso, por exemplo, desenhar esse ponto aqui, ó. Ele vai estar à mesma distância da borda, ó. Nossa. Ficou uma curva, deveria ser uma reta, tá? Ele ficou à mesma distância da borda, só que ele não está no mesmo lugar. Então, o que acontece? Para que eu consiga desenhar esse ponto no mesmo lugar, eu obrigatoriamente preciso saber duas informações. Eu preciso saber duas distâncias. Podem ser essas duas que eu mostrei para vocês. Podem ser essas duas aqui, ó. Podem ser essas duas, sem problema algum. Se eu pegar uma régua e medir duas distâncias, só que eu vou ter que pensar assim, ó. Eu tenho que medir duas distâncias a partir do quê? A partir da borda. Essa borda que eu estou chamando, nós chamamos em matemática de referencial. Então, nós temos que ter um referencial. Onde eu vou começar a medir? De onde eu vou começar a medir? A partir da onde vai ser medido? É o mesmo conceito que vocês usam, devem estar usando, né, na física, quando a gente fala em referencial. Ah, ele está na posição 10, o móvel está na posição 10. Está na posição 10 a partir do quê? Do referencial zero, que a gente tomou o referencial como sendo zero. Na matemática, o conceito é muito parecido. Só que na matemática, o que eu preciso? Os meus referenciais, eu preciso de duas medidas. Então, o que aconteceu? Esse cara, que deu o nome aí ao plano, René Descartes, né? Por isso que é plano cartesiano, o que ele fez? Ele criou um sistema de referência. Tá? Ele criou um sistema de referência. E nesse sistema de referência, o que ele fez? Ele fez o seguinte, ó. Ele pegou... Deixa eu puxar o meu mouse para cá para poder desenhar. O que ele fez? Ele pegou dois eixos, ele traçou um eixo... Nossa Senhora! Ele traçou um eixo X e chamou de eixo X, eixo das abscissas. Ele traçou um eixo... Nossa, mãe do céu. Tô destreinado. Ele traçou um eixo que chamou de eixo X, eixo das abscissas, e um outro eixo que ele chamou de eixo Y, eixo das ordenadas. E estes dois eixos, eles se encontram na posição 0, 0. Então, nós temos uma reta aqui, como uma reta real, que a gente viu lá no módulo anterior, e eu tenho uma reta X, uma reta real, uma reta Y, uma reta
uma reta real, e essas duas retas reais elas se encontram no 0, 0. E a partir disso, o que ele fez? Esse é o meu referencial, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Se esse aqui é o ponto 0, 0, ó, para a direita eu vou ter os valores positivos, o 1, o 2, o 3, e assim por diante, até o infinito. Para a esquerda eu vou ter os negativos, ó. O menos 1, o menos 2 e o menos 3. O menos 4, o menos 5, o menos 6 e assim por diante. Para cima eu vou ter os positivos no eixo Y, ó. 1, 2 e 3. E para baixo eu vou ter os negativos, ó. Menos 1, menos 2 e assim por diante. Repara que nesse plano cartesiano, vamos supor que eu queira marcar um ponto aqui, ó. Eu quero marcar um ponto aqui. Eu estou marcando, ó. Eu quero marcar este ponto aqui, ó. O que representa este ponto, ó? Este é o meu ponto, ó. Este é o ponto que eu quero marcar. Até vou tentar fazer de cor diferente aqui, ó. Esse é o ponto que eu quero marcar. Vamos marcar num azul aqui. Ó, esse é o ponto que eu quero marcar. Que ponto é esse? Quais as coordenadas desse ponto? Né? Ó, ele está em relação ao eixo X, a medida que ele está no eixo X é 3. A altura do ponto, que é o eixo Y, é 2. Tá? Vamos pensar assim, ó, se eu marcasse ao contrário, ó. Eu marquei 2 e 3, ó. Marquei 2 e 3. Ó, aqui está o outro ponto, ó. O ponto 2 e 3 e o ponto 3 e 2, eles são iguais ou são diferentes? Estão marcando o mesmo ponto ou marcando pontos diferentes? Estão marcando pontos diferentes, né? São lugares no plano diferentes. Então, escrever o ponto 3 e 2 e escrever 2 e 3 são coisas diferentes. Isso quer dizer que a ordem que eu pego esses pontos, ela importa. Ela importa. Repara, ó, esse cara aqui, ó, eu vou marcar aqui com vocês, ó, esse ponto aqui é o ponto 3 e 2, ó. 3 no X e 2 no Y. E este aqui, ó, é o 2 e 3, ó. É o 2 e 3. Ou seja, se eu escrever 2 e 3 e 3 e 2, o ponto no plano é diferente. Ou seja, a ordem importa. Então, por isso que a gente tem que convencionar. Né? Então, se eu troco a ordem dos pares, dos elementos do par ordenado, ele não representa o mesmo ponto. Então, eu tenho que combinar com todo mundo para a gente ter a mesma noção. Né? Como assim a mesma noção? A mesma noção que eu falo, ó, é que vocês pensem assim, ó. Sempre o primeiro elemento do par é o X. O segundo é o Y. Isso vai acontecer sempre. Então, sempre que eu falo, ó, como é que é o nome desse ponto? O nome desse ponto é par. O nome desse ponto é par ordenado. Ordenado. Gente, e tudo na matemática tem um porquê. Par, porque são quantos? Quantos números que a gente está trabalhando? 2. Ordenado, por quê? Porque não é a moda bicho. Primeiro é o valor de x que a gente escreve no par ordenado. Segundo é o valor de y. Tá certo? Então, sempre que eu olho um par ordenado, o primeiro elemento do par é o meu valor em x. É a coordenada x. A abscissa do ponto. E o segundo elemento é a ordenada, é o y. Então, por isso que ele é chamado de par ordenado. Tá? Par porque são 2 e ordenado porque tem uma ordem.
Primeiro eu tenho o valor de x, depois eu tenho o valor de y. Gente, isso é aplicado direto. Quem faz programação, eu quero que acenda um LED, né, na minha tela do celular. Eu quero saber que ponto vai aparecer aqui. Então, isso aqui é um plano cartesiano, x e y. A tela de computador, se vocês estão no computador, é um plano cartesiano, x e y. Quando vocês mexem na resolução de uma foto, por exemplo, 1024 por 640, 640, o que vocês estão fazendo? Vocês estão mexendo no plano cartesiano, estão aumentando ou estão diminuindo o número de pixels. E isso é que vai dar a nitidez ou não da tua foto, tá certo? Ou seja, o plano cartesiano está por trás de tudo isso, tá? Da nossa vida do cotidiano. O pessoal que faz geoprocessamento também. Por isso que a gente até trouxe, né, naquele material teórico falando de latitude, de longitude, que é para tentar aproximar com o pessoal de geo. Tá? Então, assim eu consigo fazer uma aproximação do plano cartesiano com o pessoal de informática e o plano cartesiano com o pessoal de geo. Então, eles estão bem localizados, né, nesses dois ramos de estudo de vocês. Tá certo? E o plano cartesiano, gente, conhecer bem o plano cartesiano é de fundamental importância para vocês. Vocês devem estar usando isso direto em física, vão quando estudarem química, vão trabalhar em química também. Então, assim, não é só na matemática que esse plano cartesiano vai aparecer para vocês, tá certo? Em outras disciplinas ele vai aparecer e também é super importante o conhecimento dele, tá certo? Isso é plano cartesiano, tá? Então, por exemplo, só para a gente conversar um pouquinho aqui a mais com o plano cartesiano, ó, deixa eu só voltar aqui. Até aí, gente, tudo bem? Sem problemas? Alguma dúvida, alguma pergunta? Sem problemas. Eu estou fazendo um plano cartesiano aqui bonitão, tá? Ó, eixo X, eixo das abscissas, para não esquecer. Eixo X, o eixo das abscissas. Eixo Y, eixo das ordenadas. Tá certo? Nós temos um plano. O plano, para mim, é essa folha que está aparecendo. Isso é um plano. Está no plano. Tá certo? É como se eu tivesse uma folha. E eu desenhei, ó, eixo X, eixo Y no plano. Tá certo? O que está acontecendo? Quando eu faço o eixo X e o eixo Y, eu dividi esse plano em quantas partes? 4 partes, correto? Estas 4 partes, elas são chamadas de quadrantes, tá certo? Então, aqui, ó, isso aqui é o primeiro quadrante, em sentido anti-horário, tá? Segundo quadrante. Terceiro quadrante. E quarto quadrante. Eu tenho os 4 quadrantes em sentido anti-horário. O que acontece? Se eu quero representar um ponto, olha aqui, ó, eu vou escrever com uma outra cor aqui. Eu quero representar o ponto A. Vamos botar aqui. O meu ponto A é o ponto 3 e 2. 3 e 1. Tá? Como é que eu faço para representar esse ponto 3 e 1? Eu fiz o meu plano cartesiano e, ó, eu tenho que fazer quanto no eixo X? 3. Eu vou medir com uma régua aqui, ó. 1, 2, 3. Vou escrever, ó. 1, 2, 3. Tá? E no eixo Y, o que eu tenho que medir? Eu tenho que medir 1. No eixo X eu tenho que medir 3, no eixo Y eu tenho que medir 1. Então aqui eu vou colocar, ó, linha pontilhada, ó, no eixo X até o 3. 1, 2, 3. Ó, o eixo X tu vai andar para a direita ou para a esquerda.
E o eixo Y te dá a altura do ponto. Tá certo? Então, aqui o que eu tenho que fazer? Ó, o zero tá aqui, ó, o zero tá aqui. Então, o que eu tenho que andar? Ó, 1, 2, 3. Parei aqui. O Y, o que ele faz? O Y te dá a altura do ponto. Qual é a altura do ponto? Eu tenho que andar para cima até chegar no 1. No momento que cruzam, ó, o 3 e o 1, este aqui, ó, é o teu ponto A. Ó. Este é o teu ponto A. Ó, agora eu vou fazer o processo inverso. A partir do gráfico eu vou ler o ponto. Ó, o meu ponto está aqui. Ó. Como é que eu faço a leitura desse ponto? O ponto está aqui, olha para baixo primeiro, porque eu tenho que olhar o primeiro valor de x, que é 3. Qual é o valor do y? A altura é 1. Então é o ponto 3 e 1. Então, nós temos que aprender bem, gente, bem mesmo, isso é fundamental, a leitura de pares ordenados. Então, como é que a gente faz? Ó, meu ponto está aqui. Como é que eu faço para ler ele? Olha para baixo. Por que tu está olhando para baixo? Porque primeiro tu tem que olhar o valor de x. Lembra o que a gente combinou? Primeiro sempre o valor de x. Segundo o valor de y. Então, o ponto está aqui. Olhou para baixo é o 3. Olhou para o lado é o 1. Par ordenado, 3 e 1. Tudo bem? O meu B. Vamos pegar o B. Ó, e se eu perguntasse qual é o quadrante que está esse ponto? Esse ponto ele pertence ao primeiro quadrante. Vamos pegar um outro par ordenado. Menos 2 e 3. Ó, menos 2 no eixo X. Ó, se mais eu ando para a direita, menos eu ando para a esquerda. Menos 1. Menos 2. É óbvio, gente, que a mão livre eu não tenho como fazer em escala. Né? Ó, menos 1 e menos 2. E qual é a altura do ponto? 3. Então eu tenho 1, 2 e 3. Ó. Então agora eu vou marcar. Ó, vou marcar o meu par ordenado. Menos 2 no X e a altura do ponto é 3. Ó. Eu vou até chegar no 3. Ó. Ó, onde se cruzam essas dois tracinhos pontilhados, esse aqui é o teu ponto. Ó. Esse é o teu ponto. Esse é o teu ponto B. Ó. E o meu ponto B, ele pertence aqui quadrante ao segundo quadrante. Tudo bem? Ponto C, gente. Vou marcar aqui. Menos 3 e menos 2. Ó, menos 3 e menos 2. Então, no eixo X, eu tenho que marcar menos 3. Então, estou marcando aqui. Ó. Vou marcar mais um aqui, porque eu tenho que chegar no menos 3. Ó. Menos 3. Qual é a altura do ponto? Menos 2. Então, eu tenho que ir até o menos 2. Ó. Menos 1. Menos 2. Menos 1 e menos 2. Então, olha aqui, ó. Como é que eu faço a marcação? No eixo X, menos 3. Desce até chegar ao menos 2. Sempre que o teu valor for positivo, a altura do ponto é para cima. Se o valor for negativo, a altura do ponto é para baixo. Então, aqui é o teu ponto C. Tá? Ah, eu tenho um ponto aqui, eu quero fazer a leitura desse ponto. Como é que eu faço a leitura desse ponto? Olha para o eixo X primeiro, menos 3. Olha para o eixo Y depois, menos 2. Como é que eu faço a leitura deste ponto? Olha para baixo, para o X, e depois olha para o lado. Então, menos 2 e 3. Tudo bem? Vamos marcar um outro ponto aqui, ó. Eu vou pegar um ponto D e vou dizer que esse ponto é 2 e menos 3.
2, vírgula, menos 3. Tá? O que vai acontecer com esse ponto 2 e menos 3? Ó, no eixo X, eu tenho que marcar 2. Aqui o 2. No eixo Y, eu tenho que marcar menos 3. Menos 1, menos 2. Opa, tem que fazer mais 1 aqui para ser o menos 3. Ó, 2 e menos 3. Então, a altura do ponto está dizendo que eu tenho que ir para baixo. Eu saio do 2 no eixo X e vou até o menos 3. Até o menos 3. Aqui, onde essas linhas se cruzam, essas linhas pontilhadas se cruzam, aqui está o meu ponto D. Tá certo? É muito importante ainda, gente, nós pensarmos nesta situação aqui, ó. Ponto E. Deixa eu ver se eu consigo aqui. 4 e 0. Tá? Aqui eu tenho, ó, no eixo X eu tenho que marcar o 4. 1, 2, 3, 4. Aqui está o 4. Tá certo? O que nós conversamos? Eu falei para vocês assim, ó. O eixo X vai te dar a posição que tu está localizado no eixo X. O eixo Y te dá a altura do ponto. Qual é a altura do ponto? Eu vou marcar o 4 e a altura do ponto. Tem a altura do ponto? Não, a altura é 0. Não tem altura. Então eu não vou subir nem descer. Se a altura do ponto for positiva, eu subo. Se a altura do ponto for negativa, eu desço. Só que na minha situação aqui, a altura do ponto é quanto? 0. Eu não vou subir, não vou nem descer. Eu vou deixar aqui, ó, ponto 0. Este aqui é o ponto E. Ó. Este aqui é o ponto E. 4 e 0. Tá certo? Toma cuidado, porque às vezes aparece assim, ó. Às vezes, nem vou dizer às vezes, muitas vezes vai aparecer assim, ó. Ponto F, por exemplo. 0 e 2. 0 e 2. O que te diz no eixo X? No eixo X é o 0. Ah, Daniel, mas não tem o 0 aqui. Lembra, gente, quando nós definimos? O 0 é o ponto de encontro das duas retas que formam o plano cartesiano, o eixo X e o eixo Y. Então, o 0 está localizado bem aqui. Ó. Este aqui é o 0. O valor do Y ele vai te dar o quê? A altura do ponto. Qual é a altura do ponto? Tu tem que subir até encontrar o 2. Ó. Aí a tua linha pontilhada ela ficaria em cima do eixo X. Ó. Ela vai ficar em cima do eixo X até chegar no ponto 2. Ó. Então aqui, ó, este ponto aqui é o ponto 0 no X, 2 no Y. É o ponto F. Esse é o ponto F. Tá certo? Então assim, ó, eu consegui mostrar para vocês aqui um exemplo de cada par ordenado. Um par no primeiro, um par no segundo, um par ordenado no terceiro, um par ordenado no quarto e um par ordenado, né, em cima de cada eixo. Tá? E para fazer a leitura destes pares ordenados é o mesmo esquema. Ó, como é que a gente faz a leitura do par ordenado do E, por exemplo? Tu vai olhar assim, ó, o E, olha para baixo, que é no eixo X, qual é o valor dele? 4. Qual é a altura do ponto? Não tem altura, é 0. Então o par ordenado é 4 e 0. Aqui, ó, o ponto está aqui. Olha para baixo no eixo X. Qual é o valor do eixo X? 0. Olha para o lado. Qual é o valor do eixo Y? 2. 0 e 2. Tá? Então, primeiro tu olha para o eixo X. Depois tu olha para o eixo Y. E assim tu consegue definir cada elemento do teu par ordenado. Cada coordenada do teu par ordenado. Certo?